Opa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Skilled. Eu recentemente alcancei a marca de 400 inscritos. E eu queria agradecer a você que se inscreveu, que compartilhou com seus amigos, que me divulgou. E hoje eu tô aqui para terminar essa review que eu comecei há muito tempo, que é de Mega Man Zero. Bom, vamos lá. Bom, faz muito tempo que eu postei essa primeira parte da review. Já tá mais do que na hora do que eu dar prosseguimento a ela. Vale ressaltar que eu não vou repetir nenhum dos itens que eu falei na primeira review. Então, se você quiser dar uma olhada de como ficou, eu vou deixar um card bem em cima que você tá vendo aí. Bom, era só isso que eu queria dizer antes de começar. A série de Mega Man Zero, eu diria que ela faz umas coisas bem melhor do que as outras sagas. Por exemplo, a história. A história é muito bem trabalhada. Mas eu não tô aqui pra falar de toda a história dessa saga, só do primeiro jogo. Como todo primeiro jogo, conceitos no gerais são testados, e o produto final apresentado nesse jogo é estupendo. É normal muitas das coisas terem mudado de Z1 pra frente. A exemplo das X-Skills, a possibilidade de fazer backtracking, entre outras coisas. Se formos falar de Oshin, na minha humilde opinião, o número 1 é um pouquinho mais fraco do que os seus posteriores. Não digo que seja ruim, longe de mim, mas a soundtrack dos outros jogos posteriores é um pouco mais trabalhada. Eu já joguei bastante jogos dos portáteis de GBA, como o Astro Boy Omega Factor. Eu também já joguei Pokémon Emerald, Fire Red, Shiny Soul, Sonic Advanced, e devo dizer que o potencial desse portátil é bem trabalhado como elemento de comparação. Os cenários são bonitos, os sprites também são bem decentes, e o que mais me chama a atenção nesse jogo é como a mecânica de gameplay dele é bem trabalhada. Acredito eu ter vindo de vários meses de testes para entregar ao público algo fluido e interessante. Eu diria que a saga Zero tem um tipo de dificuldade diferenciado. Por exemplo, ao meu ver, os jogos de Mega Man clássico são difíceis, porque não se tem muitos recursos à disposição. Para vocês terem exemplo, só em Mega Man 4 que foi introduzido o slide e o tiro carregado, juntos no caso. Não tem armadura, não tem Cyber Elfo, são só power-ups e habilidade. A saga X é mais safe, tem muitos recursos à disposição, só os jogos de PS1 que são um pouco mais complicados por terem um level design mais difícil. A saga Zero, por sua vez, ela se faz uma franquia difícil, pela quantidade de inimigos, por um level design às vezes sacana, não é, Z2? E ter chefes bastante desafiadores. Você pode deixar as coisas mais fáceis usando os Cyber Elfos, mas se você usá-los, o seu ranking vai cair e você vai estar numa situação preta. Ou seja, não que seja exemplo do Z1, mas nos jogos posteriores, sem ranking, sem X-Skills para baganhar. Bom, até o momento estamos falando bem de Mega Man 01, mas bora para os lados negativos. Comparado aos seus posteriores, Mega Man 01 ele fica muito obsoleto. Coletar pontos para as X-Skills é um saco. O que eu fico um pouco triste desse jogo é do escudo, ele não tem muita utilidade. Você tem que usar ele em pontos bem específicos. O level design do jogo claramente não foi pensado para se usar o escudo. A exemplo do Z1, você não pode fazer backtracking. O que significa isso? Você vai ter que zerar o jogo várias e várias vezes, passar pelas mesmas missões para aprender como é que se passa de tudo certinho. Aqui você não pode voltar nas fases e repetir as partes que você tem dificuldade. Mas tirando essas partes, o jogo é excelente. Tem ideias que ainda estou amadurecendo. Se treinar um pouquinho, as batalhas são justas. Infelizmente, não dá pra combar muito que nem nos outros jogos. Em quesito de história, supera as expectativas para uma continuação
que seria a continuação da saga X. É divertido de rejogar, tirando a parte do elevador orbital e a maldita fase de resgatar o Cowboy. Aconselho que antes de jogar Saga Zero, dê uma passadinha nos jogos de Mega Man X de Super Nintendo. Eles são um pouco mais simples. Se for o caso de você nunca ter entrado em contato em um jogo de Mega Man, eu aconselho que você jogue os jogos de Super Nintendo primeiro. Eles são mais de boas de se passar. Porque os jogos de Mega Man eles podem parecer um pouco difíceis para jogadores de primeira viagem. Então, se você não tiver com os reflexos bem apurados, você não vai poder aproveitar bastante desse jogo. Treine bastante, se divirta. Caso você tenha gostado dessa review, deixe nos comentários, deixe o seu like e fui!